irmãos. Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Será que nós estamos preparados para o fim? Será que nós estamos preparados para o final de todas as coisas, em que a Bíblia vem martelando e falando desde o princípio, desde o início? Será que nós somos a geração que está contemplando o final? E se estamos contemplando, como muitos estão olhando, estão vendo com seus próprios olhos os sinais sendo cumpridos, e se nós estamos contemplando, nós estamos preparados para aquilo que virá? Nós estamos preparados para partirmos dessa terra para onde Deus tem preparado para a sua igreja? Ainda que estejamos caminhando com a igreja, ainda que estejamos no meio da multidão, nós estamos preparados para o que Deus tem falado conosco, do que acontecerá? Essa parábola contada por Jesus, irmãos, ela nos mostra a terra, o tempo de vida, o tempo de morte e o que acontecerá depois com cada um que nasceu nessa terra. Nós temos a liberdade de escolher o caminho que Deus tem preparado para nós ou não. Nós temos a liberdade de caminhar neste caminho ou não. E nós somos os responsáveis por essa caminhada e por onde nós vamos trilhar. Nós somos os responsáveis pela escolha de qual caminho seguir. Nós vemos aqui nessa parábola que Jesus contou. E uma das coisas que Jesus queria deixar mais enfatizado aqui nessa parábola é sobre o caminho que nós estamos tomando, que há 2. Não há mais de 2 caminhos e nem menos. Há pessoas que pensam que existe mais. Não, mas não é só isso, não é? Tem pessoas que pensam que existe um purgatório, por exemplo.
aliás, mais de dois caminhos, né? Existe o céu, existe o inferno, mas existe também o purgatório. Essas pessoas que acreditam no purgatório, acreditam que, ainda que uma pessoa que morreu aqui nesse mundo sem Deus, ela irá para um local, para um ambiente, porque ela não era tão mal assim. Ela não estava com Deus, mas ela não era tão mal. Era uma pessoa, sabe, mais ou menos, fazia até bem para as outras pessoas. Era aquela pessoa, sabe, que ela não se preocupava em adorar a Deus, mas também ela não fazia mal para ninguém. Ela estava no cantinho dela, não mexia com ninguém, não fazia mal para ninguém. E aí elas pensam, não, essas pessoas assim vão para o purgatório. E aí elas ficam ali. E aí nós que estamos aqui na terra temos que orar por eles. Nós vamos orar por essas pessoas que estão lá nesse purgatório. E aí eles vão sendo ali aperfeiçoados. E eles serão purificados ali. E terão agora a chance e poderão sim entrar no céu. Mas aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos claramente o que aconteceu. Existia duas pessoas. Uma era rica e outra era um mendigo. Ah, quer dizer então que todos os mendigos vão para o céu e todos os ricos vão para o inferno. Não é isso que Jesus está ensinando aqui, irmãos. O que Jesus está ensinando é que aqueles que têm a sua vida agarrada nas coisas dessa terra, aqueles que estão lutando pelas coisas dessa terra, aqueles que estão com as suas vidas impregnadas com os tesouros dessa terra, o seu coração está cheio desse sistema, desse tesouro que essa terra nos apresenta. Esses, Jesus está dizendo e está trazendo aqui como o rico. Agora o mendigo, ele não tinha nada, nada. Ou seja, ele não estava agarrado em nada dessa terra. Ele estava sem posse nenhuma. E nós precisamos olhar para a gente agora, para o nosso coração e perceber, será que nós somos ricos nessa terra ou somos um mendigo nessa terra? Isso olhando para os desejos do nosso coração. Em que o nosso coração está agarrado? Em que nós estamos lutando nessa terra? Tem gente que pisa sobre as pessoas para ter posses aqui nessa terra. Eles querem riqueza, eles querem status, eles querem as coisas que essa terra proporciona. Como é o nosso coração? Jesus, certa vez, ele disse assim: aquilo que sai da sua boca é aquilo que está no seu coração. O homem bom tira dos seus tesouros coisas boas. O nosso tesouro, o que está no nosso coração? O que é o tesouro que está no nosso coração? É Deus ou é as coisas dessa terra? Se é as coisas dessa terra, basta tirá-las de você, para você abandonar Deus. Lembra que Jó era um homem rico? Jó era um homem riquíssimo, cheio de posses, cheio de bens. E uma das coisas que Deus falou com o diabo lá, daquele dia, era: você está observando meu servo Jó? Ou seja, Deus estava dizendo, ele é rico, tem todas as coisas, e mesmo assim ele me adora, ele me ama, ele está comigo. E o diabo retrucou: claro, o Senhor está dando tudo para ele, toca nos bens dele, tira os bens que ele tem. E Deus fala: pode ir lá, toca então em tudo que ele tem. E o diabo vai lá, toca nos bens de Jó, ele fica sem nada, ele fica pobre, ele vira um mendigo, sem nada, perde até a família, até a esposa dele. Até a esposa dele desacredita dele. Ele vira um mendigo, mas ele não abandona a Deus. Era o que Jesus estava
mostrando aqui. Esse mendigo, irmãos, apesar da Bíblia não enfatizar isso que eu estou dizendo, ele estava com Deus. Como você sabe? Porque ele foi para o céu. O rico não estava, ele não estava nem aí, ele estava buscando riquezas. Como você sabe? Porque ele foi para o inferno. Ele não procurava as coisas de Deus. E a Bíblia deixa claro, que depois que nós morremos, nós vamos para um lugar ou para o outro. Nós estaremos em um ambiente ou no outro. Um ambiente é de tormenta e o outro ambiente é de consolação. A Bíblia chama o seio de Abraão, né? Quando a Bíblia fala aqui do seio de Abraão, ela está falando do próprio Pai, do próprio Deus. Aquele mendigo estava nos braços, nos seios, guardado por Deus. Já aquele rico estava no tormento. Ele estava em um lugar horrível, terrível. E a Bíblia diz ali, irmãos, que aquele homem que estava sendo atormentado, ele clamava e ele dizia assim: Pai Abraão, por favor, fala com Lázaro para molhar a ponta do dedo dele e molhar minha língua, porque aqui está terrível este lugar. E Abraão fala com ele assim: olha, aquilo que você queria, você teve. Você lembra que você queria tudo na terra? Você foi contemplado com o que você queria. É impossível isso que você está pedindo. Não dá. E ele fala assim: aqueles que estão aqui não podem passar para esse lado aí. E os que estão aí não podem passar para o lado de cá. É uma chance só que nós temos. É uma chance só. Morreu nessa vida sem Cristo, tem um destino. Morreu com Cristo, tem um outro destino. Diferente. Não tem como fazer mais nada para aquele que partiu dessa terra. Amém? Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. E aí, irmãos, por isso que nós, por exemplo, não podemos acreditar que alguém que morreu retornou a essa terra. Tem gente que acredita. Ah, mas eu vi, era minha mãe. Eu conversei com ela, nós batemos um papo. A Bíblia diz que é impossível aqueles que estão lá passar para o lado de cá. É o que Jesus está dizendo. Não dá, não pode. É o que Jesus está ensinando. Aquele homem falava assim: não, manda ele vir aqui, manda ele ir lá na casa dos meus pais, então, e avisar eles, para eles mudar de vida, para eles não virem para cá, para onde eu estou, porque isso aqui é terrível. Se o Lázaro for lá avisar eles, eles vão acreditar. Abraão fala: não é possível. Eles têm os profetas, tem Moisés, que creiam nas leis de Deus, ou seja, Moisés representava as leis de Deus, que eles creiam nas leis de Deus, ou que eles creiam nos profetas, naquilo que os profetas estão dizendo. Não, pai Abraão, se eles virem, se eles forem lá, eles vão acreditar. Não, se não creem nos profetas e em Moisés, não crerão, nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles não crerão. E sabe, irmãos, que isso aconteceu? Jesus ressuscitou dos mortos, e está assim de gente que não acredita. Está entendendo? Está assim de gente que não crê, que está vivendo uma vida do jeito que acha que pode, está vivendo uma vida abraçando os tesouros dessa terra, estão sendo ricos nessa terra, estão olhando para aqueles que adoram a Deus, estão dizendo: que bando de bobo, estão perdendo sua vida, olha como isso aqui é bom, estão se deleitando nos prazeres profanos desse mundo, estão se deleitando, estão ricos para com essa terra, mas estão pobres para com Deus.
Por isso que Jesus falou assim: aqueles que perderem a sua vida, achá-la-á, mas aqueles que a encontraram, perderão. Ele era rico nessa terra. Ele era rico. Não basta ser uma pessoa boa, isso é uma obrigação nossa. Ser ético, ser honesto, ser prudente, isso é uma obrigação. Agora, o que nos leva para o céu é aceitar o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquilo que diferencia o crente do mundano, do profano, santo do profano, não é ser bonzinho, não é ser uma pessoa boa que ajuda todo mundo. Isso não diferencia. Isso sim deve ser fruto de uma pessoa crente, mas não quer dizer que todo mundo que é bonzinho, que ajuda os outros, está garantido no céu. Porque o que garante no céu é aquele que crê no Filho unigênito de Deus. Ele veio, morreu por nós. Outra coisa que eu quero enfatizar aqui, irmãos: nós que estamos aqui, independente do pecado que nós cometemos, daquilo que nós fizemos no passado, daquilo que aconteceu com a gente, independente de que nós fomos, sabe de uma coisa? Existe ainda, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda existe a possibilidade de ser perdoados e ir para o seio de Abraão, quando partirmos dessa terra. Agora, uma coisa que a gente precisa ficar atentos: Apocalipse capítulo 3, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma das coisas que Deus mais tem raiva é de gente que diz servir a Ele, mas não serve. Diz servir a Ele, mas fica neutro, não se posiciona, se esconde. Porque essas pessoas, elas não entram no reino, mas também não ficam fora. Elas ficam ali na porta do reino. E às vezes até impedindo aqueles que querem entrar. Impedido como? Com suas atitudes, com a sua forma de agir, com o seu jeito, as coisas que fazem. Deus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês. Que vocês não ficam nem de um lado nem do outro. Se posicionem. Se tem uma coisa, irmãos, que a igreja do século 21 está precisando demais, é se posicionar. É ter uma posição do lado de Deus. Sabe? É lá na nossa empresa falar: eu sou crente, eu vou para o céu. É aonde nós estivermos, darmos testemunho do que Jesus fez pela nossa vida, que Ele morreu por nós. Deus, irmão, se a gente não posiciona, toma uma posição, ou é ou não é, a Bíblia diz que Ele está a ponto de vomitar da boca. Ele não está achando prazer nisso, sabe? Eu vou mais ou menos. E aí, você é crente? Mais ou menos. Deus está a ponto de vomitar. Ou a gente posiciona, ou é ou não é. Porque aquele que está morno, sabe o que Deus está falando? Vou vomitar. Não vou engolir. Eu vou jogar fora. Não vou digerir. Melhor a palavra, não vou digerir. Apesar de acharem que já estão dentro, mas eu vou colocar para fora. Vou lançar fora. Vou jogar fora. Deus tem ânsia de vômito. Sabe, eu imagino Deus, às vezes, com as nossas adorações e os nossos cultos, o que está chegando para Deus? A igreja do século 21, o que nós estamos, o que está exalando na presença de Deus quando chega lá? O que está exalando para Deus?
Será que Deus não está desse jeito? Tendo ânsia de vômito, sabe? Olhando para isso. Às vezes para um evangelho raso que nós estamos vivendo os últimos tempos. Muitas vezes dos crentes que não posicionam do jeito que Deus quer. Será, irmãos, que se vier, vocês estão vendo o que está acontecendo agora? As igrejas vão ter que fechar. Belo Horizonte está fechado. Tudo fechado. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Não sei quem acompanha o jornal. Viu aí essa semana o Papa fazendo alianças com o mundo islâmico. O islamismo. Vocês viram isso? Caça na internet. O Papa sentado diante dos islâmicos, dos muçulmanos, fazendo alianças. A Bíblia diz, irmãos, que no final todos adorarão a besta. Uma única religião. Todos adorarão ela. Todos. Está caminhando para uma religião só. Está caminhando para que isso aconteça. Vai levantar um líder, um único líder religioso, dizendo que é para a paz, dizendo que é para que as religiões não briguem umas com as outras. Mas tudo isso está sendo encaminhado para que se levante o falso profeta, o anticristo, que perseguirá, sabe quem? Não é os mornos, não. Os mornos vão ficar de boa. Os mornos, irmãos, vão ficar tranquilos. Sabe? Você acha que as pessoas do mundo lá estão na promiscuidade? Você acha que o anticristo vai perseguir essas pessoas? Fala comigo, você acha? Para eles vão ser bom demais, irmãos. E essa terra vai ser boa demais, vai ser tudo permitido. Sabe, eu quero casar com uma criança de 4 anos. Pode casar. Vai ser tudo permitido. Tudo que o ser humano quiser fazer, tudo que vier à mente vai estar permitido. Sabe quem vai sofrer com isso? A igreja. Os verdadeiros adoradores. Estes, a Bíblia diz, que serão até degolados. Os apóstolos de Jesus, olha como cada um deles morreram. Crucificado, degolado, apedrejado. Olha Paulo, a vida de Paulo, estuda um pouquinho, vai na internet, o que aconteceu com Paulo? Sabe, só do apóstolo Paulo. Você acha que Deus livrou ele? Irmãos, a igreja tem que estar disposta a morrer por Cristo. Vai vir uma perseguição tremenda contra as igrejas. Se tem um lugar, irmãos, hoje, esse coronavírus aí, esse negócio está matando. Eu concordo, a gente está vendo. Perdi pessoas da minha família. O ex-presidente aí deu uma declaração falando, dando a entender que a culpa é da igreja. A culpa é da igreja, que não sei o quê. Não sei se vocês viram esse vídeo aí rolando na internet. A culpa é da igreja. Se preparem para o que está vindo contra a igreja. E se nós somos igreja, se posicione, porque uma hora ou outra teremos que fazer isso. Mateus capítulo 24, verso 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho está chegando para tudo enquanto é lado, está sendo pregado aqui, acolá, tribo indígena está chegando. Hoje, irmãos, índio tem isso aqui na mão deles, ó. Eles acessam assim o WhatsApp, chega um vídeo lá de uma pregação, às vezes sua, que pôs lá no Instagram. O índio acessa e vê sua pregação lá. O evangelho está chegando em toda a face da terra. E quando isso acontecer, então virá o fim. A pergunta para nós aqui: nós estamos preparados para o fim? O fim, irmãos, não quer dizer, Jesus abriu, agora eu vou. Não. Eu estou perguntando se você está preparado para perseguição, para
para não negar o evangelho, porque até Jesus rasgar o céu e vir, a perseguição virá na frente, provando, virá na frente procurando saber quem é e quem não é. E nós, com o nosso posicionamento diante disso tudo, escolheremos um lado, ou lá ou cá. E então virá o fim.